Madrugada, todos vocês que estão empenhados em mais um momento de estudos, não é verdade? Porque aqui no LAC nós temos essa facilidade. Vocês podem estudar o quê? A hora que vocês quiserem. Tem o tempo de manhã, tempo à tarde, à noite, madrugada. Qualquer hora é hora de estudar aqui conosco do grupo LAC Concursos. Pois bem, mais uma vez estou aqui. Professora Débora Botan, professora de Direito Penal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, então. Na última aula, nosso último encontro, nós trabalhamos aquele crime denominado emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Nós ainda estamos estudando o rol dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Não esqueça, veja bem. Esses crimes, eles têm início no artigo 312 e vão até o artigo 327. Esses são os crimes do 312 até o 327, são os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Lembrando você o quê? Lembrando que o artigo 327 é um artigo conceitual. O artigo 327, em especial, ele não vai denominar, não irá caracterizar nenhuma conduta criminosa. Ele é um tipo penal conceitual. Por quê? Porque ele vem falar para nós, ele vem apresentar quem é considerado funcionário público para fins penais, ok? Essa aula foi a nossa primeira aula, né? Então, o primeiro artigo estudado dos crimes praticados por funcionário público contra a administração, nós estudamos juntamente o artigo 327, em razão de apresentar para todos nós, para vocês, quem é considerado funcionário público, quem pode ou não pode cometer esses crimes ora estudados aqui, ok? Então, o crime de hoje é muito legal. Crime de concussão, artigo 316 do Código Penal. Presta atenção. Concussão e corrupção passiva, que é o crime adiante da nossa próxima aula, são dois tipos penais que são extremamente cobrados em concurso público. Então, olha só, as bancas, elas gostam muito de cobrar o quê? Concussão, corrupção passiva, corrupção ativa e prevaricação, ok? Então, em especial, as bancas adoram esses tipos penais aqui. Em razão disso, nós vamos trabalhar uma aula de concussão completíssima, ok? Você tenha paciência e fique até o final, que vai ser uma aula completinha. Próxima aula nossa, corrupção passiva. Um crime incrível de ser estudado, cheio de informações, cheio de coisas interessantes, muito bacana. Em especial, vamos saber como diferenciar concussão de corrupção passiva. E mais, como vamos diferenciar concussão de corrupção passiva e de prevaricação. Muita coisa boa vem por aí na nossa aula de Direito Penal. Por quê? Porque Direito Penal é só coisa boa, é a melhor disciplina, né? Penal, processo penal, fechou, não tem disciplina melhor. Então, olha só, eu sempre falo para vocês, código na mão. Ok, professora, eu estou sem código. Dê uma escapadinha ali para assistir a sua aula. Então, beleza, está sem código, não tem problema. Você vai acompanhar a leitura na tela. Lembrem também que eu sempre falo, questões objetivas de concurso público de exames de ordem são textos de lei. Então, nós precisamos compreender muito bem os artigos, o que está descrito, qual é a conduta que aponta, quem pode praticar, em que consiste essa conduta criminosa. Se você compreende em que consiste a conduta criminosa, você não vai errar, você não vai perder nenhuma questão. Então, para nós compreendermos, antes de tudo, façamos a leitura do artigo, ok? O artigo 316, o crime de concussão, ele traz duas condutas. Ele traz o caput concussão, ok? Depois, nos seus parágrafos, ele traz excesso de exação, ok? Então, o crime de concussão, antes de nós lermos aqui o artigo, eu já vou dar uma adiantadinha para você. O crime de concussão é aquele crime próprio, praticado por funcionário público, ok? E o crime de concussão, ele se caracteriza pela exigência do funcionário público, tá? Em receber uma vantagem indevida.
Então, crime de concussão, quando houver uma exigência por parte do funcionário público diante da vítima, em receber dessa vítima o quê? Uma vantagem indevida. Uma vantagem indevida. É o crime daquele funcionário público que, para praticar os seus atos de ofício, praticar seus atos de ofício, ele exige da vítima uma vantagem indevida. Agora, veja bem, quando fala-se em exigência, lembra o quê? Lembra uma conduta firme. Caracteriza o quê também? Uma ameaça, uma coação, uma intimidação. Ou seja, quando o funcionário exige algo da vítima, o funcionário está fazendo o quê? Está coagindo, está intimidando, está amedrontando a vítima. Então, o crime de concussão, ele é caracterizado por essa exigência, por essa conduta mais agressiva do funcionário público para com a vítima. Ok? Diferente que nós vamos ver na próxima aula do crime de corrupção passiva. Porque no crime de corrupção passiva, o funcionário público não exige, ele solicita ou recebe ou aceita uma promessa de vantagem indevida. Então, grava isso de imediato. Antes de nos determos em detalhar esse tipo penal, 316, já deixa isso gravadinho, reservadinho na sua mente. Crime de concussão. A conduta de exigir do funcionário público em prol da vítima. Tá? O crime de corrupção passiva, há uma solicitação. Solicitação é muito mais sutil. Na solicitação eu falo nas entrelinhas, ok? Então, diante disso, o que nós já podemos definir? No crime de concussão, presente a exigência, não há que se falar em negociação. Tá? Não abre espaço para negociação entre funcionário público e vítima. Já no crime de corrupção passiva, como é uma solicitação, eu tenho espaço o quê? Para uma negociação, para uma conversa entre funcionário público e particular. Tá? Então já fica essa informação reservada, armazenada aí, para nós darmos início à nossa aula agora. Façamos então a leitura do artigo 316. Nós vamos trabalhar esse crime estruturado de duas maneiras. Primeiro vamos analisar o caput, depois vamos analisar os parágrafos, ok? Que trata-se do excesso de exação. O que é exação, professora? Exação nada mais é que cobrança pontual. Ok? E a conduta que o 316 incrimina não é a cobrança pontual, é o excesso nessa cobrança. É quando o funcionário público se excede no modo de cobrar. E quando o funcionário público se excede no modo de cobrar, ele faz o quê? Ele faz uma cobrança vexatória. Ele emprega meios gravosos nessa cobrança, meios não autorizados em lei. Então, se assim ele age, ele responde pelo crime de excesso de exação. Certinho? Vamos lá para a leitura, senão eu falo, e nós não adentramos ao conteúdo aqui, não iniciamos a nossa aula. Pois bem, vamos trabalhar então primeiramente o caput, depois damos sequência para os parágrafos. Fica mais tranquilo assim, fica melhor estruturado, melhor organizado, mais fácil de nós compreendermos esse tipo penal. Vamos lá então, pessoal. Artigo 316, crime de concussão. Eu coloquei em destaque, tá? Concussão, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Vantagem indevida. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. 2 a 8 anos e multa. Pena de reclusão. Veja bem, sempre que as questões de concurso e exames de ordem cobrarem o crime de concussão, você lerá na questão, você vai ler na sentença o quê? O verbo exigir. Então, olha só, tem o verbo exigir? Tem o verbo exigir? Tem. Então, o crime é de concussão, tá? O crime de concussão caracteriza-se pela exigência. Essa exigência é feita pelo funcionário público, tá? Contra o
particular. Então, aqui nós temos um crime próprio, crime praticado pelo funcionário público que está no desempenho da sua função. Ou ainda não, mas em razão dela, exige uma vantagem indevida. Essa vantagem pode beneficiar o próprio funcionário público ou outra pessoa, certo? O funcionário público também pode fazer essa exigência de maneira direta ou de maneira indireta. Ou seja, o funcionário público pode, tete a tete, fazer essa exigência para o particular. Olha, eu exijo tal valor para liberar o seu alvará de funcionamento. Do contrário, não haverá. Ok? Não haverá liberação do alvará. É exigência. Então, ele faz a exigência direta, ele e o particular, ou ele pede para que terceira pessoa faça essa intermediação. Então, pede para a Débora. Professora Débora, vai até o particular e fala para ele que para liberação desse alvará ou para não interdição de estabelecimento dele, eu exijo que ele me pague tal quantia. Ou que ele conceda a mim tal vantagem. Ok? Então, essa é a exigência indireta. Quando terceira pessoa, a pedido do funcionário público, vai até o particular fazer essa exigência. Para que caracterize o crime de concussão, não há necessidade de que, no momento da exigência, o funcionário público esteja em exercício. Para a caracterização do crime de concussão, não há necessidade de que, no momento da exigência, o funcionário público esteja desempenhando a sua função. Não. A lei penal, o Código Penal, ele é muito claro. O que ele fala? Que para a caracterização desse crime, a exigência deve ser em razão da função, mas não no exercício dela, tá? Então, olha só, imagine que o funcionário público está de férias, está de licença, está no seu horário de descanso, e nessas três situações ele faz a exigência. Caracterizar o crime. Por quê? Porque em que pese ele não estar no exercício, a exigência se deu em razão da sua função pública, ok? E mais, o Código Penal ele vai além e caracteriza ainda o crime de concussão a exigência, ainda que o funcionário não tenha o quê? Assumido a sua função. Então imagine que ele tomou posse, mas não entrou em exercício, ok? Ainda assim vai caracterizar o crime de concussão, porque para sua caracterização não exige que o funcionário público esteja no exercício da sua função, basta que seja em razão dela, certo? O que significa isso? Significa que esse caput tem muita informação, né? Mas são todas informações tranquilas, acessíveis, fáceis de compreender. Diante dessa explosão de informação que tem o nosso caput do 316, o que eu fiz? Preparei aqui para vocês, compreendendo o texto de lei. Vamos trabalhar agora cada particularidade dessas informações do caput. Por quê? Porque cada particularidade dessa forma o conjunto que apresenta a conduta do artigo 316. E vocês precisam compreender perfeitamente todas as circunstâncias do artigo 316, para ninguém errar a questão, para ninguém perder a questão, certinho? Então, ok, agora nós vamos detalhar, compreender o que está escrito no nosso caput, tá? É um tipo penal com muita informação. Então, vamos compreender esse texto de lei, mas já fica memorizado, já fica gravado aí para vocês. Concussão, sempre que o funcionário público, em razão da função, de maneira direta ou de maneira indireta, exige vantagem indevida, ok? Exige. Tá? Quando tratar-se do crime de concussão, irá aparecer o verbo exigir. Isso é fato, ok? Então não dá para errar a questão de concussão. E a diferença de concussão para corrupção passiva, estamos só adiantando, é que na corrupção passiva há uma solicitação do funcionário público para o particular, ao recebimento dessa vantagem, ou ele aceita uma promessa, tá?
Então, olha só, vamos lá. Nós já definimos o crime de concussão, mas eu trouxe aqui para vocês, tá? Para vocês acompanharem o material extra nos seus estudos. Olha só, concussão. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.